Olá, queridos, Pai do Senhor, Elton Rodrigues falando. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, por gentileza, contribua com o nosso ministério, com o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, comentando o que você achou desse vídeo e compartilhando com seus amigos, nas suas redes sociais, para que possamos alcançar mais pessoas. Hoje eu quero aqui falar com vocês a respeito de um episódio que ocorreu na Igreja Assembleia de Deus do Brás, igreja que tem como líder o pastor Samuel Marques. Um pastor, se não me falha a memória, queniano, de nome David Owor, não sei se pronuncia assim, mas ele esteve pregando nesta igreja e a sua pregação um tanto exortativa, que confrontou até mesmo em grande parte a liderança da igreja, ele pregou nesta igreja e o pastor líder, o pastor Samuel, decidiu cancelar o evento do dia seguinte, que teria esse mesmo pastor pregando. Então eu gostaria que você assistisse a este vídeo, deixasse o seu comentário do que você achou da pregação e a postura da liderança da igreja de cancelar o evento. Assista e depois diga o que você achou do vídeo. Confira aí. Você está dizendo that the church in Brazil needs to separate from politics. A igreja no Brasil precisa se separar da política. Separate totalmente. Separa totalmente. And focus on the coming of the E Messiah. focaliza-se na vinda do Messias. The mission of the church is to prepare the nation for the coming of the Messiah. Not to prepare the nation for otro gobierno. A missão da igreja é para preparar a igreja para a vinda do Messias e não é para preparar a igreja para o governo. For another government. Para um outro governo. No. Não. The government will come and go. Os governos virão e vão. The government will come and go. Haverá sempre mudança de governos. But the kingdom of God lasts forever. Mas o reino de Deus dura para sempre. Hey. Hey. The church in Brazil. A igreja no Brasil. You need to remove the false prophets from the church. Vocês precisam botar para fora os falsos profetas. Remove the false prophets from the church. Botam para fora os falsos profetas. Profetas de dinero. Profetas de dinheiro. Profetas del mundo. Profetas do mundo. Profetas de profecias dulces. Profetas de profecias doces. Remove the false apostles. Tira from the totalmente church. da igreja. Ei, I want to cut them. corta a cabeça. I want to cut. Corta a cabeça. Why? Ei, They are lying to the church. estão a mentir a igreja. We need to prepare the church for Jesus. Precisamos preparar a igreja para Jesus. Jesus died for the church. Jesus morreu para a igreja. Don't prepare the nation for another government. Não prepara a nação para um outro governo que vai Let us mudar. prepare the nation for the kingdom of Vamos God. preparar a nação para o reino de Deus. The church must repent. A igreja deve se arrepender. The church must step forward A igreja deve sair adiante in the broad daylight lá no ar, lá fora, and tell the nation of Brazil e dizer à nação do Brasil that homosexuality is sin. que homossexualismo é pecado. You cannot hide it. Vocês não podem esconder isso. You cannot hide Não it. podem esconder isso. You cannot. Não podes. You cannot hide it. Você não pode esconder isso. The church must step out A igreja deve sair. and preach the truth. Há um texto na Bíblia, escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo, seu filho na fé. Paulo diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E na primeira carta, também escrita por apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 1, diz: o Espírito diz claramente
que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que nós acabamos de ver aí foi uma pregação bíblica e alertando, conscientizando, chamando a igreja para o seu real propósito. Ano passado, infelizmente, vimos em muitas igrejas cedendo os seus púlpitos para políticos, subindo no altar, se assentando em cadeiras ali que não são para eles sentarem. O púlpito é um lugar sagrado, é um lugar consagrado a Deus. E vimos aí muitas igrejas que, alegando que estavam dando honra, chamavam para se assentar ao lado de pastores, de presbíteros, políticos, e grande parte deles não evangélicos. E aí dá-se oportunidade para falar de política, de campanha, enquanto que o compromisso da igreja é cultuar a Deus. A prioridade de um culto tem que ser Deus, não pode ser o homem. Então vemos muita idolatria aos políticos. Então, o reflexo hoje da nossa nação passa muito pelo como está a igreja hoje. E isso é bíblico. Se você ler na sua Bíblia, faço questão de abrir e ler com você. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: se o meu povo, observe aqui que não está falando para ímpio, está falando com crente, está falando com salvos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, a nação só vai melhorar quando a igreja realmente se posicionar como igreja. Quando pararmos de dar voz, de dar vez a pessoas que não têm vida consagrada. Só existe falsos profetas, só existe falsos pregadores, só existe falsos ensinadores porque tem quem os ouve. Porque a partir do momento que as pessoas não derem ouvido a esses impostores da fé, eles com certeza irão se recuar, irão talvez se arrepender. Então, enquanto nós não nos posicionarmos como igreja e estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos a palavra de Deus, não é esses pregadores coach que só trazem pregações que massageiam o ego, mas que não tratam o pecado e que têm induzido muitos ao inferno. Então, enquanto não mudarmos as nossas pregações e o povo estiver disposto a ouvir a palavra de Deus, não veremos mudança em nossa nação. Pregadores que são compromissados com a palavra de Deus, que têm a sua vida consagrada, não tem uma agenda muito cheia. Mas agora, os pregadores, conforme o próprio pastor Quiniano falou, profetas doces, que vem com melzinho, não se esqueça que excesso de açúcar é prejudicial à saúde. Então pare com essas pregações sem fundamentação bíblica, manipuladores da palavra de Deus. Que Deus possa despertar as lideranças evangélicas das igrejas do nosso Brasil. Deus tem alertado o seu povo. E o papel nosso como pregadores do Evangelho, eu me incluo também, porque pela misericórdia de Deus eu prego, é prepararmos a igreja, os ouvintes, para a vinda do Senhor Jesus. Hoje quase não se fala mais sobre volta de Cristo, se fala de prosperidade, materialismo, sobre buscar a sua melhor versão, mas pouco ou quase nada se fala sobre a vinda de Jesus. Então que possamos despertar
E tome cuidado, porque nem todo lugar, ajuntamento, que se diz igreja, realmente é. Tome cuidado. Uma igreja de verdade é aquela que tem compromisso com a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Um povo que está atento e que tem desejo de ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus desperte as lideranças evangélicas do nosso Brasil. Não façamos dos nossos púlpitos, palanques, políticos, ou seja lá o que for, menos Bíblia. Altar é um lugar consagrado. Que possamos jamais perdermos essa consciência de que a casa de Deus é um lugar exclusivamente para adorarmos a Deus. Só mais uma observação que eu faço aqui. Isto não quer dizer que devemos ficar alheios à política. Não, temos que conscientizar sim, mostrarmos as ideologias que estão por detrás, mas não podemos confundir e fazermos do altar um lugar para somente se falar de política e pouco de Bíblia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu curtir, comente o que você achou deste vídeo. Deus te abençoe, Pai do Senhor Jesus.